Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Digas Tudo. O Digas Tudo é um podcast que a gente traz discussões sobre artigos científicos que sejam relevantes para a sociedade. Sejam bem-vindos, e hoje a nossa conversa é com a pesquisadora Ana Luísa, que é doutoranda no programa de Biologia Animal aqui na Universidade Federal de Viçosa e recentemente, no dia 13 desse mês, publicou um artigo sobre os efeitos da exposição subcrônica de doses ambientalmente relevantes do herbicida atrazina em peixes neotropicais Astyanax altiparani. Seja muito bem-vinda, se apresenta para os nossos ouvintes e, por favor, conta pra gente de início o que é essa tal de atrazina, pra gente poder explorar o que é esse título tão grande, o que ele quer dizer, né? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar do podcast, é muito bacana. Bom, eu sou formada em Biologia pela Universidade Federal de Viçosa e eu fiz o meu mestrado aqui também na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Biologia Animal, onde eu permaneço até agora fazendo um doutorado. Esse artigo ele é referente à minha pesquisa de mestrado, que foi com o herbicida atrazina. A atrazina é um herbicida, ele é um dos herbicidas mais utilizados no mundo e ele tem um uso bastante polêmico, né? Alguns estudos falam que ele não tem muitos efeitos tóxicos, mas outros estudos eles já apontam alguns efeitos tóxicos desse herbicida. Esse herbicida ele é muito utilizado em culturas de milho, sorgo, soja, trigo, então a gente consegue imaginar que o uso dele é bem abrangente, né? Ainda mais no Brasil, se a gente pensar nesse lado da agricultura, né? Isso. Então, Ana, sobre essa exposição subcrônica e sobre essas doses ambientalmente relevantes, você pode explicar para a gente o que significa isso? Sim, então, é o seguinte, na ecotoxicologia, né, a ecotoxicologia ela é uma área que estuda os efeitos toxicológicos no meio ambiente, de alguns compostos como herbicidas, metais pesados, fungicidas, né, esses compostos que podem ter efeitos tóxicos, geralmente que são encontrados por ação do homem, né, que são liberados no meio ambiente pela ação do homem. E aí, dentro da ecotoxicologia, a gente pode tanto trabalhar com doses mais altas, quanto com doses mais baixas. Quando a gente trabalha com doses mais baixas, mais perto do que a gente encontra na natureza, a gente chama de ambientalmente relevante. Como é o caso do meu estudo de mestrado, né? Que a gente fez doses bem baixas, que são inclusive as doses que são permitidas para consumo humano, e muitas vezes elas são até menores do que as que são encontradas no ambiente, né? E esse estudo é bacana porque quando a gente vê, né, estudos com doses altas, às vezes os resultados são até diferentes, né? Porque o nosso organismo, de acordo com o tempo de exposição ou com a quantidade de exposição, né? Se foi muito ou se a dose foi baixa, ele pode ter respostas diferentes. Então, é claro que todo estudo é válido, né? A gente estuda uma dose mais alta para poder saber como é que funciona e também estuda a dose mais baixa para poder entender um pouco melhor de como está acontecendo no meio ambiente, né? Certo. E esse peixe que vocês estudaram é o lambari de cauda amarela, certo? Isso, o lambari do rabo amarelo, exatamente. Isso é uma coisa que eu queria perguntar, porque assim, a gente trabalha no mesmo laboratório, eu sou estagiário no LEC, né? Mas quando a gente estava conversando para fazer a divulgação do artigo e tal, eu fui meio que pego de surpresa. Eu achei que o trabalho era esse que você estava fazendo agora do doutorado. E eu fiquei me perguntando, o peixe em específico, por que vocês escolheram ele como modelo? E qual que é a vantagem de estudar especificamente ele nesse estudo? Então, Jean, aproveitando para fazer a divulgação, né? Você falou LEC e o Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros, então eu imagino que o seu susto foi aí, porque quirópteros é morcego, né? Mas a gente tem uma linha de pesquisa com peixes e, assim, os peixes são organismos muito interessantes para poder estudar porque eles estão em contato direto com a água, né? A gente tem alguns estudos com morcego,
Mas os peixes, eles acabam sendo organismos não alvo. A gente fala que são organismos não alvo, são animais que não é o principal, né? O herbicida não está ali para poder destruir esses animais, né? O herbicida está ali para poder combater as ervas daninhas. Mas acaba que, como os peixes, como por lixiviação, né? Quando chove, esse herbicida acaba entrando lá nos lençóis freáticos e vai acabar desaguando em rios, lagos, e até algumas vezes em pisciculturas que usam essas águas, os peixes que estão em contato direto, a água passa pelas brânquias, né, fica em contato com o animal, acaba que esses animais eles sofrem mais com o efeito de alguns tóxicos no ambiente aquático, né? Então, acaba que, além disso, é um pouco mais fácil a gente trabalhar com peixe, né? Além dessa importância, é um pouco mais fácil a gente trabalhar com peixe porque a gente consegue manter os peixes por um tempo bom dentro de aquários, né? Um número mais alto dentro de aquários. A gente tem uma facilidade de conseguir amostras, né? E, às vezes, outros animais não são tão fáceis. Aí, comparando, por exemplo, com o morcego, que é, né, nossa outra linha de pesquisa aqui no laboratório. Eu achei interessante vocês utilizarem esse peixe também por causa de uma outra coisa. Ele acaba sendo base também da alimentação, tanto humana quanto de outros animais, de outros peixes também, né? E aí a gente pode ter uma questão da bioacumulação. Exatamente. Vem crescendo bastante o uso de lambaris como isca para alimentação humana. E vem crescendo também os estudos com lambaris. Não era tão comum, né? Ultimamente tem se visto mais estudos com lambaris. E eles têm uma função ecológica muito importante, né? Por causa do tamanho deles, acabam servindo de alimento para outros animais. E é aquele negócio, né? Lambari, assim, creio eu que existe no Brasil inteiro, né? Sim. São várias espécies, né? A espécie que a gente utilizou, que é o lambari do rabo amarelo. Assim, a gente já tinha algumas pesquisas aqui nos laboratórios em que a gente faz parceria. E, assim, a gente acabou escolhendo ela por essa importância e também porque é um animal relativamente fácil de manter em laboratório. Ele é umas coisas, né, que a gente tem que ver quando a gente vai fazer uma pesquisa, como é que vai ser manter esse animal em laboratório, no aquário, né? E é um animal relativamente resistente, ele aguenta ficar em aquário, aguenta bem, assim, ficar com um número maior de animais. E aí também ele se adapta bem à dieta, porque muitas vezes a gente tem esse problema, né? Que a gente pega um animal e aí o animal não aceita muito bem ração. E ele, assim, foi bem tranquilo de dar ração para esse peixe. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e que não é um zebrafish, que o zebrafish é um animal, né, que é muito tranquilo de lidar. Eu não sei, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas a professora Mariela, que é minha orientadora, ela falou que é bem tranquilo de trabalhar. Mas por ser um animal neotropical, ele está mais próximo da nossa realidade, né? O lambari. Então, por isso a gente escolheu o lambari, dentre todas essas qualidades que ele tem para pesquisa, né? Foi por isso que a gente escolheu o lambari do rabo amarelo para estudar, porque a gente queria avaliar realmente um animal neotropical. E ele tinha todos esses pré-requisitos aí. Que massa. Você comentou que ele vive bem com outros peixes também, né? E é interessante porque a pesquisa não é feita com alguns peixes, né? São dezenas e dezenas de peixes. Quantos que vocês usaram nessa pesquisa no total? O nosso experimento, ele utilizou 20 animais por aquário. Foram ao todo 20 aquários. E aí foram 200 animais ao todo. E assim, é complicado. Os animais, eles são animais selvagens. E às vezes dá briga se eles estão um pouco mais estressados. A gente tinha que sempre manter o nível de amônia, tudo controladinho, a alimentação bem controlada. Tem a questão também a gente colocou machos e fêmeas, que era para diminuir um pouco, um macho para cada uma fêmea. Isso diminuía um pouco a competição entre eles, né? Porque os meus eram adultos, então se colocasse muitos machos, poderia ter uma briga entre eles. E, assim, ocorreu bem. Teve um ou outro, né, que
houve um problema, assim, em algum aquário, deu uma briga entre um ou outro, mas nada que interferisse no estudo, né? A gente até comenta, no meu artigo tem um gráfico de mortalidade e a mortalidade ficou bem baixa, né? O que conferiu ainda um número bem alto para o estudo. E você pode explicar para a gente como que foi essa pesquisa, como que foi esse processo? Como que o tratamento é feito? É diluído a atrazina na água mesmo, no aquário do peixe? A pesquisa ela foi assim, a gente conseguiu esses animais aqui da piscicultura da Universidade Federal de Viçosa, tá? Com a professora Ana Lúcia Salário, e ela forneceu esses animais, eu acompanhei o crescimento de alguns desde a desova, e aí quando eles estavam na idade adulta, a gente passou a rede e trouxe eles para o laboratório. No laboratório, eles foram aclimatados, aí eles ficaram um certo tempo até eles pararem de ficar estressados, os níveis de amônia ficarem normalizados, pararem de brigar. Aí, quando normalizou tudo isso, a gente passou eles para os aquários. E aí, nós tínhamos 5 tratamentos, né? O tratamento controle, né? Na verdade, a ausência de tratamento, o grupo controle. O grupo de 0,5 microgramas por litro, de 1 micrograma por litro, 2 microgramas por litro e 10 microgramas por litro. E aí, cada um desses tratamentos tinham 4 aquários. Então, a gente tinha 4 aquários do grupo controle, a gente tinha 4 aquários do grupo de 0,5 microgramas e assim por diante. Por que a gente fez isso, né? A gente chama isso de replicata. Aí, a gente consegue trazer mais credibilidade ao estudo, né? Porque a gente consegue mais números de repetições. Então, a gente consegue saber que no primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo, que foram tratamentos similares, tiveram os mesmos resultados. Essa exposição, ela foi feita por meio da água. A gente fazia uma solução estoque. Nós pegávamos o herbicida, fazíamos uma solução estoque do herbicida, e aí depois a gente distribuía essa solução toda vez que a gente fazia a limpeza do aquário, porque o aquário ele precisava ser limpado. A gente trocava metade da água do aquário, e aí, quando a gente repunha a água do aquário, a gente repunha o equivalente àquilo que estava sendo reposto. Isso mantinha as concentrações de atrazina dentro dos níveis, né? Porque, às vezes, a gente pode ter um pouco de absorção, pode ter um pouco de volatilidade, dependendo da temperatura, e isso evita de ter essa perda, né? E a gente fazia essa limpeza a cada 2 dias. Então, a gente tirava metade da água do aquário e repunha com as concentrações corretas de atrazina. Isso durou 30 dias, né, que foi o subcrônico. Já adiantando, né, o subcrônico, o tratamento subcrônico, ele varia de animal para animal, principalmente entre espécies, inclusive depende do tempo de vida do animal, né, mas seria a médio prazo. O nosso foi 30 dias e ele seria entre subcrônico e crônico. Mas nós conversamos com o professor Jenner, que é especialista, sabe bastante de peixes, e ele falou que estava mais para subcrônico, então a gente considera que é uma exposição subcrônica. A diferença da exposição subcrônica para crônica é mais essa questão do tempo mesmo, então? Isso, exatamente. É a questão do tempo. Quando a gente fala agudo, subcrônico e crônico, é referente ao tempo que a gente deixa os animais em exposição. Uhum. E aí depois a eutanásia, como que foram as análises desses resultados? Aí a gente fez uma eutanásia. A eutanásia, assim, foi com todo mundo do laboratório, todo mundo participou, foi bem bacana. E com a ajuda de todo mundo, a gente ficou o dia inteiro, né, por conta. E a gente tirou, porque, assim, é um trabalho muito delicado, né? Porque as nossas análises, a gente precisa ter o órgão bem fresco, né? Então, a gente tem que tirar bem rápido, já colocar em nitrogênio líquido e levar para o menos 80 para o tecido se manter, né? No caso, seriam as análises de estresse oxidativo, né? Que a gente avalia algumas enzimas antioxidantes e a produção de radicais livres e produtos do estresse oxidativo. Só para pessoas entenderem, né, a gente tem a produção de radicais livres, né, naturalmente no nosso corpo, e ela pode ser aumentada em contato com algum tóxico. Quando a gente acaba entrando em contato com
sei lá, ingestão de algum tóxico, alguma coisa, a gente vai aumentar a produção de radicais livres. E aí o nosso corpo tem defesas que são chamadas de defesas antioxidantes, que vão tentar diminuir os danos desses radicais livres. A gente avalia, né, se às vezes um composto tóxico pode tentar diminuir, pode acabar diminuindo a produção de radicais livres por competição, né, por alguma coisa, ou a gente pode ver aumentar, porque às vezes aumenta o número de radicais livres e automaticamente vai aumentar o número de enzimas antioxidantes, porque o nosso corpo está tentando ali lidar com esse estresse oxidativo. E aí, se ele conseguir lidar, ótimo, né? Tudo bem. Só que se ele não conseguir, vai ter danos. E aí a gente tem alguns danos que são danos celulares, né? Danos nas proteínas. E aí a gente mensura isso também. Para a gente poder mensurar isso, o tecido tem que estar bem fresco, né? E aí a gente tinha algumas pessoas que ficavam só retirando os órgãos para fazer isso. A gente trabalhou com brânquias, com fígado, com testículo e com músculo. E algumas outras pessoas ficavam de tirar das vísceras do animal para colocar em um fixador para a gente poder fazer a histologia. A histologia a gente vê as células, né? A gente vê numa imagenzinha bem bonita. Eu acho lindo. A gente vê numa imagem, né? Se o tecido está íntegro, se o tecido tem algum dano, né? E aí a gente fez isso de testículo e de fígado. Pessoalmente, eu adoro fazer análise histológica. É bem legal. Coisa que eu tava querendo saber, os resultados que vocês encontraram, eles assemelham à literatura que já existe sobre a atrazina? Porque quais são os danos que a gente sabe hoje que a atrazina causa nos animais? Que a gente sabe que está precisando diminuir a utilização desse herbicida. Eu acho importante a gente ressaltar também que essa atrazina ela já foi banida da União Europeia justamente pelos danos que ela causa, mas ela ainda é muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, que ainda fazem o uso dela para a maioria das culturas. Na leitura, quando eu fui estudar para poder escrever o artigo, os principais efeitos que eu vi foram reprodutivos, né? Às vezes ela causava feminilização de rãs, atuando no balanço de testosterona e estrogênio, e às vezes ela podia ocasionar indícios de inflamação, né? Aí, como eu disse, às vezes os resultados eles variam bastante, principalmente dependendo da dose, né, se é uma dose alta ou uma dose baixa, e pelo tempo. Os nossos resultados, eles estão consideravelmente dentro do que a gente esperava. Em questão do estresse oxidativo, a gente viu um padrão que acontece geralmente quando a gente expõe animais por um período maior de tempo, né? Que no caso, a gente viu alguns produtos de estresse oxidativo, né? Alguns danos, e a gente viu danos teciduais e a alteração em algumas enzimas antioxidantes. No fígado e no testículo, a gente observou que o fígado ele seguia uma linha, né, de tendência à inflamação. Quando um órgão ele está passando por um processo de inflamação, ele vai ter um aumento nos vasos sanguíneos, né? E esse aumento ele é para levar um infiltrado leucocitário até o local de inflamação para tentar lidar com esse fenômeno, né, com essa inflamação. Um infiltrado leucocitário seriam células de defesa, basicamente, okay. Para tentar lidar com essa inflamação. A gente encontrou um aumento de capilares, né, um aumento de irrigação sanguínea. Nas concentrações mais altas, a gente encontrou infiltrado leucocitário. Então, isso demonstra que estava tendo indícios de inflamação no fígado. Já no testículo, a gente conseguiu observar que existiam alguns danos no testículo desses animais. São danos relativamente iniciais, destruição de alguns cistos, né, que é onde ficam os espermatozoides desses animais. Foi isso basicamente que a gente encontrou no projeto e é de acordo com a literatura, mas como é a exposição mais longa, ficou um pouco diferente de alguns estudos que são dose altas e exposição aguda.
Eu confesso que eu ainda tô preso na feminização de Hans. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido sobre o processo, sobre as transformações hormonais. É um assunto interessante, você sabe explicar como que acontece? O porquê que esse herbicida causa isso? Basicamente, animais como sapos, rãs, né, até peixes, quando eles estão em fase de crescimento, eles acabam sendo mais suscetíveis. Pode ser que vá atuar em competição ou até diminuindo concentrações de hormônios sexuais. E isso vai afetar o desenvolvimento sexual do animal. Alguns estudos indicam que a atrazina ela pode afetar, né, a conversão de hormônios sexuais. Eu queria saber uma outra coisa sobre a atrazina. Tem algum estudo com ela em relação a mamíferos? Tem, eu cheguei a ler alguns com ratos, mas eu não me recordo quais foram os efeitos, não me recordo muito não, mas tem alguns estudos sim. Caramba, muito interessante, muito interessante. E a ideia dessa pesquisa, ela surgiu como? Já foi uma coisa da sua graduação? Ou foi alguma influência externa? Quem que estava aí por trás dessa ideia junto com você? Então, quando eu cheguei no mestrado, a minha ideia inicial era trabalhar com plastificantes, né, bisfenol A, em rãs. E aí a professora Mariela Freitas, ela havia chegado do pós-doc e ela trabalhou lá com um pesticida em peixes. E ela tinha acabado de aprovar um projeto na FAPEMIG, né? E esse projeto era o projeto sobre o qual a gente está conversando. E aí ela falou, olha, Ana, eu tenho um projeto similar, que é com peixes e é com um herbicida, né? Mas é ecotoxicologia também. E ele tem um financiamento, quando a gente trabalha com financiamento, acaba que ajuda bastante a gente, né? A gente consegue adquirir reagentes, adquirir as coisas que a gente precisa, coisas bobas, mas que a gente precisa, né? Às vezes até a luva, né? Ponteira, microtubos, que são coisas importantes que a gente não consegue fazer sem. E, né, acaba auxiliando a gente. E aí ela falou, olha, a gente tem esse financiamento na FAPEMIG e seria bacana se você tocasse esse projeto. E aí ela vendeu a ideia para mim e eu topei desenvolver o projeto no meu mestrado, né? A gente começou praticamente do zero, foi bem bacana, foi uma experiência muito legal. Interessante como que é importante o financiamento na pesquisa, né? Porque, igual vocês trabalharam com cerca de 400 lambaris, se você tiver que comprar um equipamento que você vai ter que usar, que seja um equipamento descartável, você vai ter que usar em um desses peixes e depois vai ter que descartar, seriam então 400 desse equipamento, sei lá, talvez uma luva, talvez uma agulha, que seja. E o financiamento é muito importante para que a gente consiga estudar essas coisas. A gente tem visto aqui, inclusive os outros episódios do Digas Tudo, a gente percebeu que isso acontece muito, que às vezes o pesquisador recebe um aporte financeiro para fazer uma pesquisa, ele deixa de pesquisar aquilo que ele queria fazer para pesquisar aquilo que ele tem o dinheiro para fazer, né? Ele tem o patrocínio para pesquisar, para realizar aquela pesquisa. Sim, isso é verdade. Acaba que os financiamentos, existem alguns financiamentos que são mais fáceis de adquirir, né? Algumas pesquisas que chamam mais atenção do que outras, isso é bem complicado, né? Quando a gente trabalha com morcegos, até a parte de fisiologia, a gente acaba vendo isso acontecer um pouco mais de perto. Ter essa oportunidade, né, de trabalhar com o financiamento da FAPEMIG foi bem bacana, até por isso mesmo, de ter é porque, contando para vocês, dá um pouco a impressão de que a gente chegou lá e fez. Mas antes disso, muita coisa deu errado. Aquário que veio quebrado, aí tinha que mandar fazer outro. Compramos uma bomba de ar, que é um equipamento caro. A bomba de ar deu problema. Comprava aquecedor, o aquecedor queimava, né? Acho que todo pesquisador tem umas histórias para contar. E assim, ter o financiamento, a gente compra um kit, né? A gente fez análise hormonal também, né? Não deu certo a análise com esse kit, que é um kit caro. Tudo bem, a gente vai e pede outro, né? Vamos ver se essa análise deu errado ou se realmente esse é o resultado, né?
E acaba aumentando a confiabilidade do estudo também, né? Que a gente consegue repetir várias vezes a análise quando a gente tem a condição de arcar com isso. Ana, a gente queria saber também qual foi o seu objetivo em realizar essa pesquisa. Se você tem alguma ambição pessoal, se você é uma pessoa que acredita ser contra o uso da atrazina, se você tem alguma motivação que te levou a fazer essa pesquisa, além do fato de fazer ciência, né, de trabalhar com isso e tudo mais. A ecotoxicologia é uma área que eu gosto muito. Eu acho muito interessante, que a gente tem que ficar de olho nela, sabe? É um assunto polêmico, é um assunto complicado e que é um assunto que precisa ser estudado. Assim, a gente está exposto a muita coisa, por via oral, por contato, sabe? E a ecotoxicologia, ela é fundamental nisso. A gente faz uma pesquisa mais relacionada com silvestres, pouco menos humano, né? A gente tem uma visão menos voltada para o ser humano. E é outra coisa também que eu acho incrível, que eu acho que a gente precisa estudar, porque, bom, o meio ambiente já sofre, né? A gente já tem o desmatamento, né? A gente tem vários problemas ambientais. E a presença de compostos tóxicos no meio ambiente, ela é outro agravante, e é um agravante, às vezes, tão complicado quanto, ou até pior. Porque, por exemplo, né, quando a gente fala que teve dano no testículo do bicho, né, do animal, a gente, às vezes, aquele animal que a gente está vendo, ele vai conseguir reproduzir. Só que a longo prazo, né, a população daquele animal vai ser afetada e a gente só vai perceber lá na frente, né? A gente não consegue perceber de imediato, né? Quando a gente vê uma tragédia, alguma coisa que impacta na hora, vou dar o exemplo de Mariana e Brumadinho. Vai existir uma movimentação, né, para poder tentar lidar com aquilo. Até as queimadas que aconteceram recentemente, né? Vai existir uma movimentação, ainda que pequena, né, para tentar lidar com esse problema. Porque a gente está vendo ali naquele momento que o meio ambiente está sofrendo com aquilo, né? É uma coisa real, a gente consegue ver aquilo, assim, é palpável. Agora, quando a gente fala de compostos tóxicos, a gente não está vendo, sabe? A gente não está vendo uma coisa de imediato. Então, é necessário a gente estudar agora para evitar de chegar lá na frente, a gente perder população de animais, a gente perder espécies de animais, porque apresentou danos reprodutivos, foi só diminuindo. Aconteceu feminilização de rãs, e aí diminuiu a população das rãs, sabe? E a gente não percebeu. Que o que a gente precisa é da ciência fazer isso, né? A gente precisa da ciência para poder pesquisar e falar, olha, tal coisa pode fazer mal para esses animais. E aí, a gente vai diminuir, a gente vai propor uma nova dosagem, ou a gente vai tentar fazer uma diminuição desse produto no ambiente, como é que vai ser, né? A gente precisa da ciência para poder prever o que vai acontecer lá na frente. E aí eu acho isso incrível, eu acho muito bacana poder estudar isso e entender como que isso acontece no meio ambiente, nos animais silvestres, sabe? É muito importante a gente estar atento aos pesticidas, aos herbicidas que são utilizados nas culturas mesmo, para que a gente utiliza para alimentação, porque o impacto acontece em todas as áreas do ambiente e a gente está atento a isso, está respondendo com argumentos científicos, né, com pesquisas, é o principal para a gente conseguir lidar com esses problemas que a gente não tem nem como saber quais podem ser. Um composto que é controverso, né? Existem algumas publicações que apontam que não existem danos. A gente tem que estar aqui nesse processo de prevenção, né? Então, realmente, eu dei uma lida, né, quando eu comecei a produzir, fazer o projeto, né, eu comecei a ler sobre o uso da atrazina. É um uso, assim, extremamente polêmico, complicado. Existem pesquisadores que já estão aí na luta há muito tempo, né? Existe uma história muito interessante de um pesquisador que ele tinha um projeto, foi um dos primeiros a documentar a feminilização de rãs,
existe um artigo, né, que conta a história, só que é interessante ressaltar que esse artigo ele não foi revisado por pares, né? Ele não contou com uma pessoa para poder revisar esse artigo. Isso talvez tire um pouco a credibilidade, mas o artigo conta com alguns documentos, com algumas referências, né? Mas esse pesquisador, ele começou a perceber alguns danos da atrazina na fermentação de rãs, e aí isso ele acabou saindo desse financiamento. Isso trouxe um problema, porque ele queria, né, publicar os resultados que ele tinha, então ele começou a fazer uma pesquisa independente e, bom, segundo o artigo, né, segundo essa história contada no artigo, a empresa não ia mais financiar porque não estava de acordo com o que ela pretendia, né, que fosse feito. Claro que deve ter algumas normas a serem seguidas, né, mas isso foi se prolongando, isso teve uma grande repercussão. Tem o lado dessa empresa, né? Tem o lado do pesquisador, claro, mas isso eu acho que ressalta, né, uma importância muito grande da gente ter o capital público por trás da pesquisa. Porque quando a gente tem um capital público, a gente tem mais liberdade, né, de pesquisar sem precisar de se submeter aos interesses de alguma empresa privada, né? E aí isso é muito bacana, isso felizmente a gente ainda tem, né? A gente tem essa liberdade. O meu projeto, né, que foi um projeto financiado pela FAPEMIG, né? Ela me deu total liberdade, assim, a gente teve uma total liberdade de poder desenvolver esse projeto. Claro que a gente passa, né, por um processo seletivo para poder conseguir o financiamento, né? No caso foi em nome da professora Mariela. Mas depois que isso passou, né, a gente só tinha que dar conta do que a gente estava comprando, mas assim, não era uma coisa de você não vai poder publicar os seus resultados se por acaso o seu resultado não era, sabe? Eles deixaram uma liberdade pra gente em questão da pesquisa, como pesquisadores. É importante mesmo a gente ter essa valorização da pesquisa pública, porque depender do investimento privado para as pesquisas, além de existir esse viés de coibir pesquisas que podem atrapalhar o lucro, ainda vai existir uma desvalorização das pesquisas de base, porque elas não trazem diretamente uma tecnologia nova para a empresa poder utilizar e aumentar os lucros. Sim, só para deixar claro que assim, a gente não é contra o financiamento privado, Com né? certeza. Às vezes a gente tem que recorrer a ele mesmo. A gente está sempre procurando alguma forma de investimento para a gente poder realizar a pesquisa, mas a gente queria salientar, né, levantar a importância do capital público na pesquisa, quanto que a gente ter a oportunidade de contar com o capital público é bom, né? É bom a gente levantar isso. E aí, voltando à questão da atrazina, né, eu até gostaria de deixar de sugestão para quem quiser saber um pouco mais, né? Eu acredito que vocês devem deixar o artigo disponível. Tanto o artigo sobre a atrazina nos anfíbios e a polêmica, quanto o seu artigo vão estar na descrição. A gente vai deixar no site com todas as nossas referências, que vocês podem acessar tanto na descrição dos episódios quanto nas redes sociais. Então, voltando a esse caso, né, esse caso repercutiu muito e ele afetou diretamente, né, na questão das leis locais, né, nos Estados Unidos. Então, é o que a gente falou, existem alguns países que eles liberam o uso da atrazina e tem alguns que já tem muito tempo que está proibido, né? Na União Europeia inteira, né, já é proibido a atrazina e nos Estados Unidos e Brasil são os que mais usam, né? Exatamente. É complicado, né? O pesquisador que escreveu o artigo conta a dificuldade que foi para poder voltar a fazer a pesquisa individual, né, desse pesquisador que foi afetado. Assim, foi uma coisa tão polêmica, né, que houveram encontros para discussão, né, de estudos toxicológicos, e esses encontros viraram uma grande questão polêmica entre o pesquisador e a empresa por trás, né? É uma história muito polêmica, né? Mas que é interessante a gente acompanhar, é interessante a gente ler um pouco mais para poder entender o que aconteceu. Até porque, né, para a gente poder avaliar um pouco
os resultados. Quando eu estava lendo sobre, eu via muitos resultados assim que eram conflitantes, que eram difíceis, assim, né? Poxa, mas essa pesquisa fala uma coisa e a outra pesquisa fala uma coisa completamente diferente, né? O que será que está acontecendo? E toda a leitura de toda a história da trazina, sabe? De toda a regulamentação da trazina me ajudou muito a entender um pouco o que eu estava estudando. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente se propõe a estudar alguma coisa, a gente tentar entender a história daquilo, né? Por que ela está liberada em algum lugar, por que ela é proibida em outros, né? Eu acho que todo esse contexto faz parte da pesquisa também. A gente precisa valorizar esse tipo de pesquisa, a gente conhecer mais também, porque é um assunto muito importante. Durante a sua pesquisa, como que foi essa questão da sua visão sobre a pesquisa? Porque eu imagino que quando você vai aprofundando mais no assunto, a gente vai se envolvendo muito com a ideia e com toda aquela situação que a gente está envolvido, né? Sim, eu vou ser bem sincera, porque eu também não quero... Às vezes tem algumas pessoas que passam por isso, eu não quero que elas achem que são as únicas. Quando eu estava no meu mestrado, eu levei um susto, sabe? Eu achava que eu não ia dar conta, sabe? É muita coisa, entre comprar coisas, propor técnicas novas, né? A gente teve que padronizar algumas técnicas para poder conseguir realizar o experimento, entrar num universo novo, que era o trabalho com peixes, né? Eu trabalhei na minha graduação com morcego, e aí entrar num universo novo, 2 anos, né, de mestrado, acabam que é um tempo relativamente curto, e aí tudo isso me assustou, assim. Durante o meu mestrado, eu tinha bastante dúvida ainda se eu ia entrar no doutorado, para falar a verdade. E assim, eu acredito que muita gente passa por isso, mas é muito bacana quando você começa a entender os seus resultados, quando você começa a entender o que está acontecendo, quando você entra nisso, né? E quando você começa a ter um pouco mais de autonomia, né, como pesquisador. Quando você vê os seus dados ali, que você joga na estatística, que você pensa, nossa, a atrazina causou inflamação no fígado, e eu tô vendo isso daqui, né? E aí você senta com outros professores, né? Olha, será que isso daqui quer dizer? Isso é muito legal, isso é muito gratificante, e foi o motivo pelo qual eu continuei na área acadêmica, pelo qual eu acabei entrando no doutorado mesmo que eu não tivesse tanta certeza no meu mestrado, foi o que me fez ter certeza agora no doutorado, sabe? É muito bom a gente ver como que atuando na pesquisa e realmente influenciando como que a gente percebe as coisas, a gente vai mudando a forma como a gente estuda tanto os animais quanto o que afeta eles e afeta o meio ambiente. Como que foi o seu envolvimento com a ciência, assim? Você, durante a graduação, não tinha interesse em partir para pesquisa? Foi justamente essa pesquisa do mestrado que te colocou no meio acadêmico? Não, gente, quem me conhece sabe que desde o ensino fundamental eu falava que eu queria ser pesquisadora. Eu achava incrível. E aí, mas eu queria uma coisa, eu sempre fui mais voltada para a área humana, sabe? No ensino fundamental, no ensino médio, eu quero descobrir a cura para isso, né? A gente tem essa coisa de colocar o ser humano no centro, né? E aí, no curso de biologia, eu acabei entrando para a área de biologia animal, e aí eu fui cair em uma pesquisa super interessante, que era o efeito de um inseticida em morcegos frugívoros, né? Que era uma pesquisa, na época, de uma doutoranda, a Jerusa, que até hoje, assim, é uma pessoa que me orienta sempre. E aí eu acabei entrando na pesquisa dela e, assim, foi amor ao primeiro morcego. Eu compartilho que esse sentimento é real. Para o nosso ouvinte que tem um sonho de fazer ciência um dia, qual dica você deixaria, qual sugestão você deixaria para que as pessoas possam se envolver mais com ciência desde cedo, né? Para aquelas que têm vontade de se tornar pesquisadores, se tornar cientistas? Então, eu acho que
leitura, correr atrás, questionar, né? Porque o cientista, ele é questionador, né? Eu sempre... Nossa, eu sou a louca dos projetos, eu tô sempre escrevendo um projeto atrás do outro. É tudo que eu vejo, eu pergunto, mas por que será que é assim? Nossa, mas e se a gente fizer isso e isso? Eu acho que é um dos pontos mais importantes mesmo. E se tiver a oportunidade, né, de já começar a ter contato com a pesquisa, né, quem tem uma universidade próximo, já começar a adentrar nesse mundo, né? Quanto mais cedo for conhecendo, melhor é. Mas eu acho que é isso mesmo. Ter um conhecimento para poder começar a se questionar. Uma última pergunta que eu queria fazer, uma pergunta mais filosófica. Para você, Ana, o que é a ciência? Essa pergunta, hein, Jean? Então, eu acho que ciência é o conhecimento. Eu acho que tudo é ciência, né? Se a gente parar para pensar, desde que a gente esteja procurando saber. Porque a gente tem uma mania de linkar a ciência apenas com física ou biologia ou química, né? E a ciência é tudo. A gente tem aí as ciências humanas, né? Eu acho que a ciência está relacionado com tudo mesmo. É a curiosidade, é o conhecimento que a gente adquire, é ciência. E aí eu sinto falta disso, né? De ligar tudo, dessa multidisciplinaridade, assim, entre as diversas áreas, as diversas ciências, os diversos conhecimentos, porque a gente fecha muito o nosso mundo em uma ciência que na nossa cabeça é a única, e não é, sabe? Mas assim, não sei se seria isso, né? É isso. É uma pergunta com várias respostas, né? Muito filosófico isso. Falar de ciência é mais certeiro. Quando a gente parte pra filosofia, que as coisas ficam complicadas. Então, galera, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado também a você, Ana Luísa, por ter participado do Digas Tudo e compartilhado tanta informação de qualidade com a gente e com o nosso ouvinte também, principalmente. Vamos te pedir para deixar seus contatos, suas mídias sociais. Se você também quiser deixar alguma mensagem, algum comentário, fazer algum merchan do seu laboratório, pode ficar bem à vontade. Eu queria também agradecer vocês por ter chamado, né, ter me convidado para poder fazer esse podcast. Acho que é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Continuem, eu acho muito legal isso. E agradecer também, assim, todas as pessoas que estavam envolvidas na minha história até hoje, né, que me fizeram chegar até aqui. Assim, a minha orientadora, Mariela Freitas, todo mundo do laboratório de ecofisiologia de quirópteros, né, que tem uma participação gigante em todo esse processo da pesquisa, os professores da Universidade Federal de Viçosa, que são sempre solícitos, né, do Departamento de Biologia Animal, a FAPEMIG, né, não vamos esquecer dela, a gente falou tanto sobre essa questão do capital, né, financiamento, e é isso. Muito obrigado, Ana. Foi uma experiência maravilhosa conversar com você. É uma pesquisa incrível, até a perspectiva mesmo de como isso afeta as políticas, a forma como a ciência é feita. Me deu uma visão muito, muito diferente do que eu conhecia. Eu espero que tenha sido uma conversa tão construtiva para todos os ouvintes quanto foi para mim. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.